Gente, é o seguinte, tudo que é bom tem um fim, infelizmente. Então a gente está se aproximando do fim do show. Tá tite? Fica tite não. Mas aqui, de verdade, preocupa não, só. Sabe por quê? Quarta-feira tem mais. E, se você quiser, você pode optar por fazer a disciplina de novo. Tudo na vida é uma escolha. Então vamos começar. O objetivo do item C é calcular o coeficiente de segurança na região do acoplamento. E como você bem sabe, o acoplamento está localizado na extremidade da direita do eixo. Obviamente a gente vai usar a fórmula da ASME e o NF está localizado nesta região aqui. Então nós vamos fazer uma análise da fórmula da ASME e verificar todos os parâmetros locais que a gente vai utilizar para determinar o NF nessa região. Olha só, o primeiro aspecto importante. Nessa região, o próprio diâmetro é conhecido. Ele vale 22 milímetros. Por se tratar de um eixo de aço classe 8.8, a gente consegue constatar duas coisas. Primeiro, o σE vale 640 megapascal e pelo fato do aço ser um material dúctil, o KTT vale 1. O torque que aparece nessa região do assento do acoplamento 6, ele está relacionado com a potência que passa por essa região e também com a rotação do eixo. E nós não somente já temos esse binômio, quanto a gente já calculou o torque que é transmitido pelo acoplamento 6. Logo no início, no item A, quando eu fiz o cálculo do diagrama de corpo livre, a gente constatou que o torque era 116,2 Nm. Daí, se a gente analisar o SN, que é o limite de resistência à fadiga daquele local, eu te convido a fazer a seguinte reflexão. Existe algum parâmetro dentro da fórmula do SN que justifique a necessidade de eu calcular o SN novamente? Tempo. Estou te fazendo a seguinte pergunta. Na videoaula na qual eu resolvi o diâmetro do assento da ECDR número 2, a gente especificou que os cálculos seriam feitos aqui no ponto W. E na ocasião a gente calculou o SN no ponto W. E os cálculos resultaram num valor de limite de resistência à fadiga de 102,7 megapascal. Então repita a pergunta. Nessa região do assento do acoplamento, tem algum fator, algum parâmetro que justifique que eu tenha que fazer um novo cálculo do limite de resistência à fadiga no ponto de fixação do acoplamento 6? Vamos lá, vamos fazer pergunta por pergunta. A confiabilidade mudou? Não. A temperatura mudou? Não. Seja diversos mudou? Também não. A carga mudou? Não. Teria havido algum tipo de mudança no acabamento superficial daquela região? Não. Tem alguma mudança de diâmetro naquela região? Sim, 1000 vezes sim. Por quê? Primeiro, porque a gente utilizou para calcular o C de tamanho do SN no ponto W, o diâmetro de pré-projeto. Por quê? Porque a gente não conhecia o diâmetro do eixo na região do assento da engrenagem número 2. Só que nesse caso a gente conhece, o enunciado forneceu para vocês. Então eu vou ter que fazer uma alteração no C de tamanho que foi utilizado para calcular esse 102,7. Por quê? Porque agora eu tenho que utilizar o diâmetro de 22 milímetros. Então vou deixar anotado aqui na nossa estratégia de solução. Precisamos calcular o C de tamanho para que a gente possa calcular o SN na região da fixação do acoplamento 6. E o KFF nessa região a gente já tem? Com certeza. Por quê? Porque a gente já fez o levantamento do diagrama de fatores de concentração de tensão para todo o eixo. Tá vendo a importância da gente já ter feito esse mapeamento prévio? Então, na região de fixação do acoplamento, o KFF combinado, e você sempre tem que olhar para o KFF combinado da região, vale 1,8. Por quê? Naquela região, a única coisa que existia em termos de fatores de concentração de tensão era a fixação de um elemento montado através de uma ranhura. Naquela região, não havia nenhum fator de variação geométrica. Pois bem, sabemos que o KFF vale 1,8. O que nós vamos fazer agora é examinar o momento fletor naquela região. Gente, eu sei que quando eu fiz o cálculo da flexão oblíqua, na hora de calcular o momento nos planos horizontal e vertical, eu me recordo claramente que eu não tinha incluído essa seção do eixo que ficava depois do rolamento. E eu fiz isso por um motivo muito específico. Como eu tenho os rolamentos A e B e todas as forças estavam dentro da região compreendida pelos rolamentos, qualquer coisa que aparecer fora dessas regiões, eu digo, se o comprimento do eixo for maior do que essas regiões, os momentos fletores serão nulos. Mas, por favor, veja se você entendeu. Isso só vai se confirmar
confirmar se as forças estiverem aí dentro. Tá legal? Mas mesmo assim, minha recomendação é que você volte lá no Viga Online, se você não estiver acreditando em mim, e refaça os cálculos. Eu fiz isso, inclusive eu atualizei a transparência aqui. Você vai perceber que aparece aqui, ó, seção 3, tanto no momento horizontal quanto no momento vertical. A seção 3 é justamente a seção que está à direita do rolamento B. E aí você vai perceber que tanto o momento horizontal quanto o momento vertical são iguais a zero, o que resulta em um momento total também igual a zero. Então daí vamos resolver o exercício. O SN do CP obviamente não muda, a única modificação que vai acontecer é no cálculo do C de tamanho, porque o diâmetro daquela região é de 22 milímetros. Isso causa uma alteração no SN, que é o limite de resistência à fadiga naquele local específico. Então o que vai acontecer é que agora eu tenho todos os parâmetros necessários para fazer o cálculo do coeficiente de segurança na região do acoplamento 6. E aplicando a fórmula da ASME, eu chego à conclusão de que o coeficiente de segurança é de 6,65, indicando, obviamente, que não existe falha nem em relação à fadiga, nem em relação ao escoamento. Agora, antes de questionar o próprio coeficiente de segurança, que você pode achar que deu um pouco alto, eu quero chamar sua atenção em relação a um ponto interessante. Se você tivesse antenado, e pior que vocês vão falar agora que eu sou velhaco, porque isso aí é gíria de idoso, mas se você tivesse ligado, ligeiro, e percebido que o momento fletor era nulo, você percebe que se tornaria desnecessário o cálculo do KFF e do SN naquele local específico? E, por exemplo, pensa aí, imagine que uma prova, e olha, eu já fiz isso antes, pensa que numa prova onde eu ia pedir para calcular o diâmetro somente em uma região específica. E aí eu fui lá e pedi o cálculo do diâmetro do eixo que estava imediatamente abaixo a metade de um dos rolamentos. Uai, você vai perceber que nessa situação você só vai precisar do torque e do sigma E. Se você precisar saber do diâmetro, claro, você vai também precisar saber do coeficiente de segurança. Ou se o coeficiente de segurança for a incógnita, você vai precisar saber o diâmetro daquela região. Então, independente se a variável de interesse é o diâmetro ou o coeficiente de segurança, ao invés de você fazer todos os cálculos da forma da ASME, você precisa somente do torque e do sigma E do eixo. Gente, o sigma E se obtém da classe de resistência do aço. 1 segundo você faz esse cálculo. O torque, você tendo a potência e a rotação, você calcula o torque também rapidamente. Então é um exemplo bem claro de que se você souber o que você está fazendo, e diga-se de passagem, é isso que eu gostaria que acontecesse, você precisaria de pouquíssimo tempo para promover o cálculo do diâmetro. E olha só, quando aconteceu isso numa prova, o pessoal reclamou: ei, professor, mancada, é pegadinha. Oh, gente, pera lá. Pegadinha? Se tem uma coisa que me irrita quando alguém chega para mim e fala: ô, professor, é pegadinha. Olha só, imagina você lá no seu trabalho, aí chega a diretora de engenharia, te chama para ajudar no cálculo, sei lá, do diâmetro do eixo do redutor da turbina de vento que a empresa que você trabalha está projetando. E aí ela fala para você que está com dificuldade de determinar o SN na região do assento do rolamento e que essa fase do projeto é muito importante porque o cálculo do diâmetro naquela região é que está barrando o projeto de ir para frente. Aí você chega e fala para a diretora: opa, onde que é? No assento do rolamento? Olha, a senhora me desculpa, não, desculpa, a senhora está faltando com decoro, eu me recuso a responder isso, porque isso é pegadinha. Esse tipo de cálculo eu não faço. Inclusive, vou lá no RH e vou te denunciar. Poxa, gente, não tem essa história de pegadinha, caramba. Isso é uma questão de você entender o fenômeno, correlacionar o seu conhecimento e se houver uma forma de você fazer os cálculos corretamente, com menos consumo de recurso, que assim o seja. Então vamos voltar à discussão aqui. O coeficiente de segurança deu maior do que 1, então não tem falha, e deu 6,65. E você pode se questionar se isso não está muito alto. Olha, a gente não sabe o contexto desse projeto, então, do ponto de vista exclusivo de eixos, sim, está um coeficiente de segurança um pouco alto. Mas como eu falei, a gente precisaria entender o contexto, saber quais são todos os dispositivos, quais são os sistemas que estão envolvidos com esse sistema de transmissão de potência. O resumo é o seguinte: a gente não tem informação precisa sobre todo o contexto, o cálculo é esse, estaria um pouco elevado, mas a resposta para o exercício é essa aí, tá tudo bem. Agora, outra coisa que eu quero deixar claro, não vai ficar pensando que é sempre assim, hein? Que no cálculo do NF o momento fletor é nulo, nada a ver, hein? Tem um monte de exercício na lista, inclusive que eu peço o NF em região na qual você precisa calcular o momento fletor. Então, cada exercício é um exercício. E como a gente está chegando perto de mais um show, quer dizer, do final dessa videoaula, eu quero deixar aquela sugestão de sempre, que você incorpore à sua rotina de estudos o uso de planilhas de cálculo e de ferramentas computacionais que estejam disponíveis, porque isso aí é fundamental na carreira da engenheira e do engenheiro. Beleza pura? Então, como a gente chegou no final, eu preciso dizer: fim! Obrigado!